Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, gente. Deus, Ele é maravilhoso. E essa semana, vou pedir pro Joãozinho colocar para nós aí o nosso fundo do nosso tema, né? Para quem não veio na semana passada, nós estamos nesse mês de agosto falando um pouquinho sobre paternidade. E a paternidade, quando a gente começa a entender o significado dessa palavra e o que ela gera sobre as nossas vidas, a gente vê a tamanha importância disso. E semana passada nós estávamos aqui junto com o pastor Marco, com toda a igreja, e o pastor Marco, ele trouxe uma palavra muito forte, aonde ele falou sobre os 3 pontos que o filho herdeiro tem do Senhor. Eu não sei se todos se lembram, mas a minha palavra vai dar continuidade no que ele trouxe para nós na semana passada. E ele ministrou algo muito forte: simplicidade. E quais são os pontos que ele trouxe para nós? Selo do Espírito Santo, sabedoria de Deus e virtude de Jesus. Foram alguns pontos que ele trouxe para nós, de que um filho, ele deve ter com o seu pai. E essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, também nessa mesma linha de paternidade. Falar de paternidade para mim é muito forte, como alguns aqui. O pai, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas. Vou fazer uma pergunta para você: quem tem o pai vivo, levanta a mão. Glória a Deus. Quem tem, infelizmente, que seu pai já faleceu, levante a mão. Tem alguém? 1, 2, 3 aqui. Amém. Agora uma pergunta um pouco mais complicada: quem já teve problemas com o seu pai, levanta a mão. Amém. É muito forte isso. É muito forte isso, gente, porque quando a gente começa a estudar, começa a entender um pouquinho sobre paternidade, quando você se torna pai, o negócio fica ainda mais sério ainda. Você vê que o negócio realmente é uma verdade, que às vezes as coisas acontecem sobre nossas vidas e a gente não entende, mas foi porque os nossos pais, ou o nosso pai, ou o meu pai, muitas vezes ele não foi ensinado, ou ele não teve a sabedoria para nos instruir. E se a gente for entender um pouquinho sobre nós, diante da Bíblia, diante de uma sociedade, a base de uma nação, a base de uma sociedade sadia, se chama família. E dentro da família existe alguém que é o seu pai, que tem um papel fundamental. Alguns de vocês não tiveram um pai, né? Infelizmente eles se foram. E aí alguém teve que tomar o controle, alguém teve que tomar esse papel para que você se tornasse o que você é hoje. E aí você vai falar para mim: cara, mas hoje eu não sou nada. Eu também não sou nada. Mas nós temos um Deus que nos dá uma direção, e o qual nós podemos clamar: Abba, Pai. Como aqui foi dito no louvor, como aqui foi dito na abertura, os pais, eles têm, como eu disse para vocês, uma função, um propósito de nos abençoar. E não só nos abençoar, mas também nos curar. Porque o que o meu pai às vezes sofreu lá atrás, meu pai é vivo, o nome dele é Tadeu, não sei se ele está me assistindo, mas depois eu vou mandar para ele assistir. Os nossos pais muitas vezes também sofreram como nós. E por que eu estou falando, e por que a gente está falando sobre paternidade nesse mês de agosto? Não é só porque nós temos o Dia dos Pais amanhã, mas porque eu e você, nós podemos exercer o que Deus tem para nós, se a gente virar uma chavinha. E essa chave
ela está diretamente ligada com o nosso Pai. Cara, é tão lindo quando você vê uma pessoa que ela exerce o seu papel de pai de uma forma espetacular. É tão lindo ver que nem um culto lá atrás com a Bela. É tão lindo ver a minha filha aqui. E às vezes é triste, muitas vezes a gente olhar para a nossa casa e às vezes a gente vê a figura do nosso pai sendo uma pessoa não muito boa, não instruindo nós no caminho do Senhor. Não é fácil isso. Todos os dias nós somos corrompidos, todos os dias nós somos levados a viver o que o mundo quer. E o que o mundo quer, a grande maioria das coisas é desgraça, é pertencer ao mal, é fazer aquilo que não pertence ao Senhor. E quando a gente entende o que a gente está fazendo nessa terra, eu sempre, cara, uma vez eu assim, nos momentos de oração, sabe, a gente começa a viajar diante de Deus, e isso é bom. E eu estava num momento, isso faz anos, galera, anos, e Deus, ele falou comigo de uma forma diferente. Nós estamos aqui nessa terra, Samuel, é mais ou menos que um vestibular, cara, aqui. Se a gente passar aqui, a gente entra no ápice, e a gente entra na glória. E muitas vezes, a gente está aqui nessa terra e a gente não está exercendo, a gente não está fazendo aquilo que Jesus faria. Infelizmente nós temos muitas feridas que nos travam, porque um pai, ele também, felizmente ou infelizmente, ele também pode nos amaldiçoar e nos ferir. Que nem eu perguntei para vocês aqui, quem teve aqui o seu pai que às vezes já teve um problema? Eu já tive um problema com meu pai, eu já tive um problema grande com meu pai. Porém, a gente vai caminhando, a gente vai se tornando maduro, a gente vai entendendo que nós somos herdeiros do Senhor e a gente precisa de sabedoria, que nem o pastor Marco falou aqui, virtude. E a gente começa a entender como lidar com essas situações que não são fáceis, porque quando você mexe numa ferida, dói, cara, dói demais. Quem nunca se machucou aqui, né? Meu Deus do céu, piazada aí, as meninas são mais tranquilas, mas, meu Deus, cara, você quer ver quando você está jogando bola, quando você é moleque, na rua, chuta uma pedra, sai a tampa do dedão ali, você tem que chegar em casa, você já olha para o tanque, no tanque tem um sabão de coco e uma escovinha, você já sabe que você tem que limpar o dedo ali, você está mexendo na ferida. E quando a gente mexe na ferida do nosso coração, quando a gente mexe na ferida da alma, cara, dói ainda mais, dói demais. Porém, quando a gente começa a entender que um pai, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, um pai, ele tem, a paternidade, ela tem um princípio que é imutável. E quando a gente honra o nosso pai, você pode olhar para trás e falar assim, o meu pai não merece honra, o meu pai não merece respeito. Cara, a paternidade, quando a gente entende isso, e quando a gente começa a respeitar o nosso pai terreno, agora eu estou falando só do pai terreno, daqui a pouco a gente vai para o nosso pai celestial. E quando você começa a entender que o seu pai, ele tem uma autoridade sobre a sua vida, as coisas elas começam a mudar na sua vida, as coisas elas começam a tomar um novo rumo, a tua maturidade vai se achegando, e a maturidade que nos transforma, jovens. Hoje nós estamos aqui, a maioria aqui já é jovem, não tem poucos adolescentes, e essa noite eu quero te instigar a fazer isso, a você subir um degrau diante do Senhor, você ser liberto no mundo espiritual, porque existem muitos jovens que ainda não estão provando do que o Espírito Santo pode nos entregar, porque eles estão feridos emocionalmente, feridos porque lá atrás o seu pai não te trouxe uma palavra, lá atrás o seu pai, ele não te entregou algo que você desejava. Gente, é muito complicado isso. Eu comecei a estudar, eu fui dar uma pesquisada, e essa informação é uma informação, cara, que eu fiquei impressionado.
cerca de 80% dos ateus, daquelas pessoas que não acreditam em Deus, daquelas pessoas que não acreditam em Jesus, eles tiveram problema com os seus pais. Isso é pesquisa, isso é algo científico. Por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você não está rompendo diante do Senhor, você não está vivendo o sobrenatural diante do Senhor, porque ainda você não liberou o perdão sobre o seu pai. Você ainda não entendeu que o seu pai, ele tem uma autoridade, você querendo ou não, ele tem uma autoridade sobre a sua vida. E essa autoridade, ela te traz muitos benefícios. E quando a gente começa a estudar a palavra, e isso a palavra, meu irmão, é verdade. E a gente começa a analisar de todos os jeitos. E quando você começa a estudar a palavra e você entende que se você honrar o seu pai ou a sua mãe, se honrar os seus pais, os seus dias serão acrescentados na terra. Isso é uma verdade, isso é princípio. E os princípios são imutáveis. E isso eu posso ver na família da minha mãe. A minha avó hoje, ela tem 90 anos. O meu avô, ele morreu, se eu não me engano, com 84, 85 anos. Mas todos os filhos deles, da parte da minha mãe, né? Os irmãos da minha mãe, todos os filhos honraram o meu avô, honraram e honram a minha avó. E, gente, se eu não me engano, eles são em 13. Se eu não me engano, são em 13, acho que é 13 ou 12. E todos eles estão vivos até hoje, e estão ficando velhinhos. E graças a Deus, é um princípio. Ninguém morreu até hoje. Só que eu estou com medo, que quando começar a morrer, vai morrer todo mundo, porque todo mundo já vai estar velho. Negócio complicado também. Mas é um princípio. É um princípio. A gente tem que entender isso. E quando a gente começa a entender que os princípios, eles não mudam, se você crê ou se você não crê, os princípios, eles não mudam. Não mudam. E eu pude observar, quando meu avô, ele estava prestes a falecer, o grande cuidado que os meus tios, eles tinham sobre a vida do meu avô. Davam banho nele, davam comida para ele. Todo dia tinha alguém na casa dele, de manhã, durante o dia, aí ia outro rapaz durante a noite, isso os homens, né? E aí chegou o momento onde que o meu avô faleceu. Se eu não me engano, foi dia 31 de agosto de 2017. Foi um dia que eu saí do encontro com Deus. Foi um dia muito forte para mim. Foi muito especial, mas foi muito forte. Mas eu pude ver o cuidado dos meus tios sobre a vida do meu avô. E hoje eu vejo o cuidado das minhas tias sobre a vida da minha avó. Então, existem alguns princípios que eles... Existem não. Todos os princípios, eles são imutáveis. Eles trazem sobre a nossa vida alguma coisa, seja boa ou seja ruim. E nessa noite eu queria compartilhar com você, a gente está falando sobre paternidade, eu gostaria de compartilhar com você uma história, cara, que quando eu comecei a estudar essa história, essas pessoas, eu me apaixonei ainda mais. Eu queria que você pegasse sua palavra no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Primeiro, paternidade, princípio. Pode pegar aí tua palavra no livro de Gênesis. Eu vou abrir a minha aqui. Gênesis 35, 16. Abre aí, por favor. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Amém. Gente, aqui é uma história incrível. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois que partiram de Betel, 35:16. Depois que partiram de Betel, foram para Efratá. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estava em certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro, clamou
o menino e o chamou de Benoni. Até aqui. Repita comigo essa palavra, Benoni. Alguém sabe o significado dessa palavra? Uma pessoa sabe. Então aqui a gente começa a entender a história de Jacó. Jacó foi uma pessoa, foi um homem que ele teve muitos filhos. E a gente começa a entender que Jacó, ele tinha um propósito, ele era um pai diferente. Mais para frente a gente vai ver que Jacó, ele foi pai de José. Porém, antes dele ser pai de José, ele era uma pessoa que sonhava, e ele tinha uma identidade com Cristo, e ele tinha que passar essa identidade para os seus filhos. E aqui a gente entende que eles estavam viajando, e nessa viagem, Raquel estava prestes para dar à luz. Eu fico imaginando naquela época que não era fácil, as mulheres tinham muitos filhos, né? Hoje a gente vê aí no máximo 3, 4. O pessoal não quer ter mais filho. Antigamente o pessoal tinha bastante. E Jacó era um pai diferente. E aqui a gente vê que Raquel, ela estava prestes a ter um filho. E esse filho, devido àquela circunstância, ela estava sofrendo muito. E se a gente continuar lendo, e a gente vai continuar lendo, a história conta que ela morreu. Depois que ela gerou o filho, ela morreu. E ela, antes de morrer, clamou o nome daquele bebê. E colocou o nome daquele bebê de Benoni, que tem o significado de filho da dor, morte. Naquele momento, aquela mulher estava partindo dessa vida, mas ela coloca uma sentença sobre o filho dela. Porque se a gente for estudar, o povo daquela época colocavam os nomes das pessoas, das crianças, tudo com um significado. E Benoni significa filho da dor. Eu não sei como é que você está, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que tem sido os seus dias, mas uma coisa eu posso dizer para você, que não importa se colocaram sobre a sua vida uma sentença de morte, uma sentença de dor, o que importa é quando nós entendemos que nós temos um Pai que pode nos mudar, que pode nos dar um propósito, as coisas elas começam a ser transformadas. E a gente continua lendo a história, que diz assim, no versículo, só para vocês entenderem: e chamou o menino de Benoni, o pai do bebê, o pai era Jacó, entendendo o que significava, repreendeu e chamou o menino de Benjamim, filho da força, filho próspero. Aqui a gente entende que Jacó, ele tinha uma autoridade que transformou, que não deixou com que aquele menino, que tinha uma sentença de morte, vivesse daquela forma. Jacó repreendeu a sua mulher e colocou o nome daquele garoto de Benjamim. Esse mesmo Jacó também era pai de José, o sonhador. E se a gente começa a entender, a gente vai observando que aqueles meninos, eles tinham algo diferente. Mas por que eles tinham algo diferente? Porque o seu pai era diferente. Mas o seu pai lá atrás, ele tinha sido caluniador, ele tinha sido ladrão. Jovem, eu vejo tantos jovens, como eu também já fui, que podem viver o extraordinário diante de Deus. Porém, às vezes vocês estão com a sentença na sua mente, porém o seu coração ainda não se voltou aos pés do Senhor. Você não entendeu que o seu Pai Celeste, Ele pode te dar uma direção diferente do que aquilo que você está vivendo. Aqui, a irmã Adriana compartilhou algo. Ela vivia de uma forma diferente. Ela tinha uma sentença que não seria essa que ela está vivendo hoje. Talvez você fique pensando: poxa,
eu estou na igreja, eu estou buscando diante do Senhor e eu ainda não estou vendo a mudança. Meu querido, pode ter certeza que o seu Pai Celestial, Ele tem olhado para você e Ele tem te dado uma nova direção, porque o Pai, Ele tem essa função, Ele tem essa autoridade de nos dar um propósito, de nos dar um nome, de nos dar um destino. Só que você tem que tomar posse disso. Se você não tomar posse disso, você vai viver sendo chamado de Benoni, filho da morte, alguém que não vai para frente, alguém que não consegue romper na sua vida física. E pessoal, não estou falando de dinheiro, estou falando da sua vida como um todo. A gente vê tantos jovens que estão feridos, porque não entenderam que eles precisam entender quem é o Senhor na sua vida. E hoje, nessa noite, o Senhor, Ele quer te dar uma nova identidade. Você já é herdeiro, mas você tem que entender o peso disso. Você tem que entender que você tem um chamado e que você tem algo diferente diante do Senhor. É tão lindo às vezes a gente vê pessoas que tinham tudo para dar errado. É tão lindo às vezes a gente vê o Bruno, que nem hoje estava aqui abrindo um culto, que não teve seu pai presente, mas que passou dificuldades na sua vida e hoje está aqui. Como eu conheço a história de outros aqui. Só que as pessoas entenderam, ele entendeu, e eu quero que você entenda, como um dia eu também entendi, que nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que não é a sentença de uma mãe, que não é a sentença de um pai físico, mas é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, que nos dá uma direção, que nos dá um propósito, que faz com que a gente não pare no caminho. É isso, galera. E aí, Benjamim, ele foi o último filho de Jacó. E antes de Benjamim tinha José. José, o sonhador. E eu acredito que todo mundo conhece essa história de José. E o significado da palavra José é: o Senhor acrescentará, o Senhor prosperará. E se a gente for pegar a palavra lá, o Senhor acrescentará, e ele sendo o penúltimo, viria alguém após ele, e veio Benjamim. Só que tanto Benjamim, que teve essa dificuldade no início da sua vida, como José, todo mundo conhece a história. José, ele foi jogado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. Só que aí, nessa tarde, eu estava lá no meu escritório, orando, pedindo para Deus uma direção dessa palavra. E eu comecei a imaginar José, um jovem que tinha sido vendido, depois foi para a casa de Potifar, lutava todos os dias para vencer o pecado, como eu e como você, como quando a gente vence o pecado, quando alguém manda lá no grupo da empresa um vídeo pornô e você se recusa a ver, quando alguém manda lá num grupo privado dos teus amigos do futebol, algo que o Senhor não se agrada e você se recusa a ver, quando alguém te chama para você tomar uns goles e você se recusa, quando alguém te chama para sair, para ir para uma balada e você se recusa. José também, ele se recusou a se contaminar. E José, ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, ela vem para seduzir José. Cara, a mulher de Potifar provavelmente era uma mulher muito bonita, devia ser tipo uma Miss, ela era muito bonita. Mas José, ele se manteve firme na promessa do Senhor. Só que aí, a gente sabe, encurtando um pouco essa história, que Potifar pega José, manda os seus homens açoitarem José e joga ele na prisão. Porém Deus era com ele, só que ele sente a falta do seu pai. José era como eu e como você. Você imagina só, eu comecei a imaginar nessa tarde, José ele era mais velho que Benjamim. Então José, ele viu a sua mãe morrer.
Ele era mais velho que Benjamim, então ele viu o parto do Benjamim, então ele viu sua mãe morrer. E ele também viu que o seu pai mudou a direção da vida de Benjamim. Eu fico imaginando José naquela prisão, se perguntando: cadê meu pai? Por que meu pai não vem me buscar? Por que o meu pai não veio atrás de mim? José, como eu e como você, também fazia perguntas para o Senhor: por que isso aconteceu comigo? Por que meu pai nunca me abraçou? Por que meu pai nunca foi na escola comigo? A minha mãe, ela relata que poucas vezes o meu pai me pegou no colo. E isso, quando ela falava, quando eu era mais adolescente, né, sempre me machucava. E ela falava: ó, seu pai poucas vezes pegava você no colo. E hoje eu tenho a minha filha. Cadê ela? Não sei onde que ela está agora. Está lá saiu daqui. E hoje eu tenho a minha filha. E um dos meus maiores prazeres é chegar em casa e abraçar a Helena, dar um beijo na Helena, falar que ama, que eu amo ela. É um dos meus maiores prazeres, gente. Porque eu não quero fazer aquilo que um dia lá atrás, infelizmente, fizeram comigo. E é isso que eu quero te dizer nessa noite, que às vezes você está condenado a fazer aquilo que um dia o seu pai fez com você. Se você não entender que o seu Pai Celestial, Ele te dá um novo nome, uma nova direção, um novo caminho, infelizmente, muitas coisas que lá atrás fizeram com você, você vai fazer. Infelizmente. Queira você ou não. Se você não mudar, se você não quebrar isso na sua vida, pode ter certeza que alguns erros que eles cometeram com você, você vai cometer. E aí, eu comecei a imaginar José lá preso. José, ele sofrendo, chorando muitas vezes, querendo um abraço, querendo uma palavra de um pai, querendo alguém que lhe desse uma provisão. Mas mesmo na prisão, José, o Senhor era com ele. E é da mesma forma como eu e como você. Mesmo nós passando as dificuldades que a gente passa no dia a dia, a gente chorando muitas vezes no nosso quarto, a gente lutando contra o pecado, a gente não querendo ser como o mundo, nós choramos, tem dia que a gente chora. Essa semana foi uma semana que, cara, eu fiquei muito triste. O diabo, ele deu risada na minha cara, assim, ó, literalmente. Mas eu sabia que era espiritual, eu sabia o que estava prestes a acontecer. E graças a Deus eu pude ter discernimento do Espírito e ter calma naquele momento. Sabe o que acontece? Você tem que entender que aquilo que você carrega, a presença que você carrega, ela te dá uma identidade. Porém, você tem que exercer os seus princípios como herdeiros. Gente, é muito forte porque a gente está vivendo uma sociedade caída. E cada vez mais o mundo ele está entrando. Eu não vou falar que o mundo ele está entrando na igreja, mas as pessoas que estão na igreja, elas estão se deixando entrar, elas estão se deixando ir com o movimento do mundo. Cara, se Deus ele te levantou aonde você está no seu trabalho, é porque Ele quer que você seja luz lá. Ele quer que você seja sal lá. Ele quer que você seja diferença lá. Ele quer que as pessoas olhem para você e não que elas venham adorar você, mas que elas venham entender e respeitar que aquilo que você carrega realmente faz a diferença na sua vida. A gente tem que ser jovens, que a gente tem que bater no peito e falar assim: cara, eu carrego o nome do Senhor Jesus no meu peito. É muito difícil. E eu não estou falando que você não vai cair, eu não estou falando que você não vai pecar, mas eu estou falando para você entender que você é herdeiro, que você é filho. E o filho ele tem as suas responsabilidades. O filho ele tem as suas responsabilidades. Muitas vezes são difíceis, muitas vezes é difícil a gente se manter firme, mas eu tenho certeza que se você se manter firme diante do Senhor, você pode estar na prisão, você pode estar no seu pior dia,
o Senhor continuará sendo contigo. Como foi com José? Como foi com José? Então Jacó, ele foi um pai ausente. Ele não foi atrás do seu filho. Ele também não podia. Não é que ele não queria, mas ele também não podia. É que nem eu te falei. Não é porque o seu pai é ruim. Talvez lá atrás alguém também foi ruim com ele. Só que Jacó, ele tinha entregado para os seus filhos, ele tinha passado algo para os seus filhos, principalmente para Benjamim e para José, que se chama identidade. E aí a gente continua a história de José, e José é levantado pelo Senhor, para encurtar a história, todos aqui conhecem, é levantado pelo Senhor, e no capítulo 41, versículo 41, a palavra fala que José, ele se tornou governador do Egito. José, ele chegou no ápice. Cara, José se tornou o cara. José, ele conseguiu milhões de seguidores. Tinha 9 milhões de seguidores. Era o ápice do cara. Estava no ápice, ele era milionário, ele sabia de tudo. Porém, tinha algo ainda que José, ele precisava fazer. E é isso que eu e que você precisamos fazer nessa noite. E eu queria que você pegasse sua palavra agora no capítulo 46. 46, 28. E a gente vai ler rapidinho isso aqui. Cara, é fantástico isso, porque a paternidade, ela nos dá uma identidade, e ela vai passando para nós alguns princípios. E um dos princípios que José trouxe de seu pai era o perdão. No versículo 28, 46, 28 diz assim: quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José, e pediram-lhe informações sobre o caminho para Gozém. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gozém, a fim de encontrar-se com seu pai, Jacó. Olha só isso, cara, aqui você chora. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. Aleluia. Gente, José, ele passou por muitas dificuldades, mas foi aqui que ele venceu na vida, quando ele entendeu o significado do perdão, quando ele entendeu o significado que a paternidade ela pode nos dar. Como eu perguntei para vocês aqui no início, tem muitas pessoas que infelizmente elas não estão rompendo na sua vida porque não entenderam que o nosso Pai Celestial, Ele quer nos dar uma direção. Eu queria pedir pro Joãozinho colocar a foto número 2. Esse é meu pai, galera. E teve um momento na minha vida que eu e meu pai, a gente ficou sem conversar. Você pode falar assim: poxa, mas seu pai é branco. Realmente ele é branco, ó. Ele é mais claro que eu. Eu fiquei um pouquinho mais no forno. Mas é meu pai, segundo a minha mãe, é meu pai. Esse é meu pai. E eu tenho muito orgulho dele. Eu amo ele. E agora eu queria que você colocasse a foto número 1, João. E aqui, quando eu era criança, meu pai me ensinou algumas coisas. Que nem eu disse para vocês, o pai, ele nos traz algumas coisas. E ele me ensinou a pescar. Por isso que hoje eu amo tanto pescar. Por isso que hoje eu tenho prazer de fazer isso. Mas uma coisa que também o meu pai me ensinou é perdoar. E quando a gente ficou sem conversar,
aquilo tocou no meu coração e o Espírito Santo, ele foi trabalhando. E aí, após alguns meses, acho que a gente ficou sem conversar quase um ano, eu voltei e pedi perdão para ele e a gente se acertou. E a partir daquilo ali, algumas coisas na minha vida foram destravadas, espirituais. Como também José perdoou o seu pai, Jacó, por não ter ido, por não ter buscado, por não ter estado ao seu lado. Essa noite, eu gostaria de propor algo para você. O Senhor, Ele tem tantos destinos. O Senhor, Ele tem tantos jovens que aqui estão que podem viver o sobrenatural. Porém, às vezes você está preso, tem uma pedra te prendendo que se chama perdão. E eu queria orar com você nesse momento. Queria pedir para os meninos do louvor. E eu queria pedir para você que você não se prendesse naquilo que um dia talvez o seu pai terreno te disse, naquilo que talvez um dia o seu pai terreno ele te fez. Eu queria que você entendesse que o Abba, o nosso Senhor, Ele quer te dar um novo destino. Ele não quer te chamar de Benoni, Ele quer te chamar de Benjamim, filho próspero, filho da minha força. Eu te dou uma nova direção. Só que eu sei que existem pessoas, porque Deus Ele falou comigo essa semana e semana passada. Deus Ele falou claramente que existem pessoas que ainda não viveram isso porque estão presas no passado, através de uma palavra que foi liberada sobre a sua vida, que você talvez não iria dar certo, através de uma palavra que foi liberada na sua vida, que você não seria ninguém, que você não iria ter uma família, ter um casamento abençoado. Talvez o seu pai terreno, ele não te abraçou como ele deveria te abraçar. Talvez o seu pai terreno, ele não foi na escola com você. Mas eu quero te dizer que quando o seu pai terreno, ele não estava naquele momento com você, o seu pai celestial, ele te abraçava. E às vezes você chorava, mas o Senhor estava ali recolhendo cada lágrima que caía do seu rosto. O Senhor estava ali te esperando. Meu querido, o Senhor, Ele quer entregar algo sobrenatural sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que estar liberto das amarras que estão no seu coração. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Pode continuar sentado, não precisa se colocar de pé. E quando os meninos adorarem o Senhor com esse louvor, se existe algo dentro de você que te impede de pedir perdão, de às vezes abraçar o teu pai, de às vezes dizer que ama o seu pai, eu quero que você não lembre das coisas ruins que ele fez, mas eu quero que você lembre daquilo que ele te entregou, daquilo que ele deixou na sua vida, daquilo que vocês faziam juntos e que você gosta até hoje. Você tem uma identidade terrena e espiritual. E o Senhor, Ele quer liberar sobre a sua vida um novo rio. E aqui com o Senhor, é aqui que a gente se sente bem. Quando a gente entende, quando a gente encontra o nosso Pai, é aqui que a gente se sente bem. Oh, Senhor Jesus, Pai, eu sei que existem pessoas nessa noite, Pai, que estão, Senhor Jesus, aqui com você, que estão, Senhor Deus, é onde eu colocando as suas feridas, abrindo as suas feridas para serem curadas, Senhor Jesus. quem eu sou.
Eu tenho certeza de que toda máscara, o Teu Espírito Santo, Pai, Teu amor, nosso Pai, que é o Senhor, eu me sinto vai tão curando, bem, vai transformando. eu me sinto tão Teu. Senhor, nenhuma palavra Toda lançada, máscara se vai, nenhuma palavra lançada Teu lá atrás amor pelos me nossos pais terrenos, Senhor satisfaz. Jesus. Eu me sinto Palavras de tão maldição, bem, palavras de eu me dor, sinto tão Teu. Pai, nós anulamos, Senhor É Jesus. aqui que eu me sinto muito bem. E nós É entendemos, aqui Senhor que eu me Jesus, sinto muito bem. que a Tua paternidade É aqui que eu me nos dá uma sinto direção, muito bem. Não há outro lugar melhor. que a Tua paternidade traz o novo, É aqui que eu me sinto muito que a Tua bem. paternidade cura, É aqui que eu me sinto muito que a Tua bem. paternidade É transforma, aqui que eu me sinto muito bem. que a Tua E paternidade não há outro lugar melhor. me dá uma direção. Não há outro lugar Cura, melhor. Por Espírito Santo, não é pelo homem, mas é pelo Senhor. Aleluia! Cura, Senhor. Cura feridas, Pai. Aqui com você Aleluia. é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. E toda máscara Vai falando pro Senhor, vai se falando pro vai. Senhor aquilo que Teu um dia amor me satisfaz. te magoou. Eu me sinto tão bem. Não se prenda a isso, Eu meu me querido, não se sinto prenda a tão isso, mas o Senhor tem um novo, tem um novo. Aqui Aleluia. com você é onde eu consigo ser quem eu sou, quem eu sou. E toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão bem, eu me sinto tão bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. E não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir. Aleluia. Deixa eu ficar. O Senhor quer te curar. Ele está te procurando porque Ele quer te curar. O Espírito Santo, Ele me fala que existem corações aqui. Existem homens e mulheres que não tiveram um abraço de pai. Se te faltou um abraço de pai em algum momento da sua vida, e isso te causa uma dor, se em algum momento te faltou esse abraço, essa palavra, uma palavra de amor, uma palavra de afeto, uma palavra de calma, eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você se colocasse de pé e que você viesse aqui na frente, porque o Espírito Santo, ele vai te abraçar. Eu sei que o Senhor, Ele quer nos dar uma direção nova, jovens. Oh. Os líderes, por favor. Aleluia. O abraço de um pai, ele é transformador. Porque Aqui com você ele muda o nosso onde eu destino. consigo ser quem eu
quando você receber esse abraço, você que está aqui na frente, saiba que é o Espírito Santo que está te abraçando. Toda máscara se vai, teu É o Espírito Santo. amor me satisfaz. Eu me sinto tão bem, eu me sinto tão Deus. Aleluia. O Senhor me fala que existem homens aqui, mas é você que sabe. Se você quiser receber um abraço de pai, E é tão belo saber. se você quiser receber um abraço de um pai e do seu pai, vem até aqui à frente. E que tem Max, pode ficar aqui, por favor. em tua mesa. Eu sei que existem pessoas Nada melhor que escutar tua e nessa noite Ele está te dando um novo caminho, uma nova direção. Essas pessoas que estão aqui, elas estão sendo curadas, elas estão sendo transformadas, Você me amou primeiro. um destino novo, Amor verdadeiro. um destino está sendo liberado sobre a vida delas. Aleluia. Eu nasci pra te adorar. Aleluia. Eu nasci pra te adorar. Adore. Oh, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre escuto teu coração. Cada batida está chamando meu nome. Aleluia. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Aleluia. Me encontro em teu coração, Vai curando, Senhor. pois você me aceitou. Cura, Pai, pra corações. sempre. Vai curando, Senhor. O teu amor por mim é tão surpreendente. Glória a Deus. Me sinto tão mimado por ti. Aleluia. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Meu prazer é te adorar. Meu prazer é te adorar. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês que vieram aqui na frente. A partir de hoje,
Vocês não são mais filhas da dor. Vocês são filhas da força, filhas prósperas. O Senhor dá um destino. Vocês têm uma identidade diante do Senhor. Exerçam isso. Vocês são filhas amadas. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia.